E o projeto de lei do licenciamento ambiental, que está em análise na Câmara dos Deputados, foi um dos temas discutidos hoje pela Frente Parlamentar da Agropecuária. O repórter Álvaro Couto vai contar para a gente agora os destaques da reunião. Agora, o Álvaro já aparecendo aqui no nosso telão. Muito boa tarde. Álvaro, fala para a gente, o licenciamento ambiental é importante, mas outras questões aí do agro também fizeram presente aí nessa discussão de hoje, não é? Exatamente, Simone. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A reunião ela foi totalmente, basicamente, tomada pela discussão do licenciamento ambiental, mas nós tivemos também algumas falas voltadas para a securitização das dívidas. Por exemplo, alguns deputados trouxeram que já trabalham no texto, principalmente o relator, o Afonso Ram, ele diz que já discutiu o texto que foi aprovado no Senado Federal para fazer uma ampliação e nacionalização da repactuação das dívidas dos produtores nos estados que sofreram pelo menos duas intempéries, graves crises climáticas nos últimos 5 anos. Isso ainda está em discussão, esse texto ainda vai ter um relatório pronto e deve andar no segundo semestre deste ano. Agora, sobre o licenciamento ambiental, esteve aqui, inclusive a gente está no local da reunião que a FPA realizou agora há pouco, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela recebeu o apoio de 98 entidades produtivas dos mais diversos campos de atuação em favor desse projeto de lei que, de acordo inclusive com o próprio relator, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ele não flexibiliza regras para o licenciamento ambiental, ele simplesmente simplifica, torna esse licenciamento, a concessão do licenciamento mais célere, menos burocrática, e isso beneficia todo o setor produtivo, e o setor produtivo entende dessa maneira. Tanto é que, como eu disse, 98 entidades enviaram uma carta para a Frente Parlamentar da Agropecuária, sinalizando apoio a esse projeto. O deputado depois, o relator, ele conversou com a gente, disse que até mesmo dentro do governo há um grande apoio a esse projeto, mas que alguns ministérios são contrários, e que não aceitam nem mais discutir, principalmente algumas questões pontuais. Dois pontos principais seriam a mudança de regramento para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que é responsável por definir algumas diretrizes, segundo o Ministério do Meio Ambiente, com a aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse órgão ficaria fragilizado e isso seria prejudicial para o controle ambiental. Mas o deputado e a Frente Parlamentar garantem que isso não deve acontecer, que inclusive eles aumentaram a pena para até 2 anos de prisão e multa para quem descumprir as regras do licenciamento ambiental. E outro ponto seria o licenciamento feito por autodeclaração, chamado de LAC. Esse é outro ponto de grande desentendimento entre a FPA e o Ministério de Meio Ambiente, porque dessa forma, com esse novo artigo, com essa nova regra, o produtor, seja ele de qual área for, do agro, de energia, enfim, ele vai poder ter acesso, quem fizer aquele empreendimento vai se responsabilizar em cumprir as regras. Atualmente, com o código em vigor, é o Estado que tem que conceder essa licença. Então, de acordo com o relator, na verdade, o que deve acontecer é que quem for portador dessa licença vai ter mais cuidado, vai saber que a pena é maior e, com isso, deve cumprir mais as regras do que acontece hoje em dia, quando o Estado que tem a obrigação de fiscalizar. Ele trouxe o caso que 80% das licenças ambientais no estado de Minas Gerais não cumprem com as regras atuais. Tem algum descumprimento de qualquer tipo de norma, porque não há fiscalização suficiente para se certificar
certificar que esses produtores, eles cumprem com essas regras. Pois bem, agora o deputado, hoje à tarde, ele está indo para discutir nas bancadas para finalizar esse relatório. De acordo com o deputado Zé Vitor, a tendência é que o relatório esteja pronto até amanhã, no máximo quinta-feira, e membros do governo, como por exemplo o deputado José Guimarães, do PT de Ceará, líder do governo na Câmara, ele já conta que o projeto vai estar pronto, amanhã vai ser apresentado, incluído na pauta de amanhã, e deve ser votado quinta-feira ou no máximo na semana que vem, mostrando aí que há uma articulação para a votação do licenciamento ambiental antes do recesso do meio de ano, que começa, na verdade, na próxima quinta-feira. Simone. Tá certo, Álvaro. Obrigada pelas informações aqui. O Álvaro trazendo em relação que 98 entidades apoiando, então, o projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados. Tem essa urgência aí para ser votado antes do recesso, como o Álvaro trouxe para a gente agora. Obrigada, bom trabalho para você, viu, meu querido? E em relação também a essas questões, essas críticas, não é? Em relação ao projeto de lei, quando trata do autodeclaração. A gente segue acompanhando esse assunto com o Álvaro também, viu? Obrigada, viu, querido? Agora a gente vai fazer um rápido... Agora são 15h50.